Bom dia. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aqui a Rádio Dom Bosco, ao Renato pelo convite. É muito bom estar aqui, rever o Yuri, o pessoal aqui, Rubens, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês. Pedir para vocês, né, aproveitar, seguir, né, os quadrinheiros lá no @quadrinheiros no Instagram, é legal. Se vocês quiserem seguir a gente lá, é legal. E, bom, a minha fala vai ser breve, né? Na verdade, eu vou contextualizar um pouco a, a obra, né? Então, como o Renato já adiantou, né, Superman Paz na Terra é o título, né? E eu vou, então, relacionar ela com a política externa dos Estados Unidos na era Clinton, basicamente, né? Fazer isso, então, pode seguir. Então, de maneira geral, né? Qual o contexto histórico da obra? Então, ela é publicada em 98, né? Data de capa de novembro de 98, então deve ter chegado por volta de setembro, né, nas comic shops lá dos Estados Unidos. E o que é importante destacar desse contexto, né, é o mundo do pós-Guerra Fria, né, então a gente está saindo de um mundo bipolar para um mundo onde só tem uma única superpotência, que são os Estados Unidos, né, e isso vai causar uma mudança significativa no contexto geopolítico mundial, né, então a gente tem todo as pessoas estão acostumadas, até hoje o imaginário da Guerra Fria, ele é muito presente, né? Não só nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? A luta contra o comunismo são discursos que trazem de volta o imaginário da Guerra Fria, né? Então a gente vai passar então por um processo de globalização, e basicamente o que significa a globalização? Significa a expansão do capitalismo pelo mundo. Os Estados Unidos venceu a Guerra Fria e agora a gente vai então espalhar o capitalismo pelo mundo. E havia na época um clima de otimismo, isso eu estou falando, né, sempre da perspectiva dos Estados Unidos, né? Então havia um clima de otimismo, né? Então tanto é que o Fukuyama, né, o historiador Francis Fukuyama, ele escreve um artigo e depois se torna um livro muito famoso na época, que era isso, era o fim da história, né? De uma perspectiva iluminista, né? Então qual que é a ideia, né? Iluminismo então vai postular que a humanidade ela progride, ela vai para um horizonte de perfeição. E agora que que eu estou falando, eu estou me colocando na perspectiva dos Estados Unidos. Então, a perspectiva é agora que a gente ganha. Agora que a gente ganhou a Guerra Fria, então só tem uma coisa a se fazer, que é espalhar então isso pelo mundo, né? Então acabou a história, não haveria mais conflitos, né, de grandes proporções, haveria só você ter uma era de prosperidade, portanto, né? Então o fim da história nesse sentido. Acabaram os conflitos, acabaram os problemas e agora a gente vai passar por uma era então de prosperidade mundial. E é nesse contexto, então, que a gente vai ter o governo do Bill Clinton, né? A chamada Era Clinton, de 93 a 2001, que são os anos que ele governa, né? Um presidente democrata, né? O Bill Clinton, ele é interessante porque, e é um discurso que, assim, normalmente os presidentes que ganham a eleição nos Estados Unidos, talvez aqui também no Brasil, eles eles apelam para a questão moral. Então, o discurso do Clinton era um renascimento moral dos Estados Unidos, que sempre é um discurso que pega. Pode ir. Isso. E aí, para a gente entender um pouco como os Estados Unidos se enxergam, eu trouxe esse trecho aí do Salinger, que ele é um analista, né, da política e das relações internacionais dos Estados Unidos, e eu queria ler esse trecho para vocês aqui, que eu acho bem interessante. As concepções da política externa correspondem à velha discussão entre experimento e destino. Entre os Estados Unidos, concebidos como uma nação entre muitas, sujeita, como todas as outras, a impulsos angélicos e ganas predatórias, e os Estados Unidos vistos como nação escolhida e ungida pela providência para redimir o mundo decaído. Essa ideia é importante para a gente entender o Superman Paz na Terra, né? Então, os Estados Unidos como uma nação escolhida e ungida pela providência para redimir o mundo decaído. Cada uma dessas concepções gera uma maneira diferente de pensar. A primeira deriva da história e produz uma abordagem empírica dos problemas internacionais. A segunda provém da teologia e leva a uma secularização da teologia, que é ideologia. Isso ele está escrevendo em 92, então o peso da ideologia no contexto da Guerra Fria era muito mais forte, né? E a ideologia com uma coisa assim, de defesa do capitalismo, de defesa da democracia, e você tem que vender tudo no mesmo pacote, democracia com capitalismo,
Não dá para separar do ponto de vista dos Estados Unidos, né? E aí, seguindo, né? O conflito entre as duas abordagens expressa o cisma na alma americana entre o compromisso com a experimentação e a suscetibilidade ao dogma, né? Então, essa visão que eles têm como uma nação escolhida, né? O destino manifesto, etc., que devem, portanto, redimir o mundo. E aí eu vou entrar já eu vou fazer um resumo que o Yuri vai explicar melhor, acho que a obra. Mas assim, um belo dia o Superman decide acabar com a fome no mundo. Resumindo, é isso, né? E aí, assim, não é uma decisão fácil, ele fica muito pensativo para ver se ele deve ou não fazer isso, mas o fato é que ele diz que vai acabar sim com a fome, na verdade por um dia, vou ser justos, ele fala, pelo menos por um dia ninguém vai passar fome no mundo e é isso que eu vou fazer. E ele diz, né, isso é uma coisa que vem pelo menos ali da década de 70, que é o Superman e os super-heróis de maneira geral, eles não devem intervir politicamente, eles não estão aqui para governar, mas eles estão aqui para inspirar. Então é uma espécie de postura ética moral dos super-heróis não intervir nos governos, não intervir politicamente, né? Ele diz que ele vai fazer isso mas ele não quer ditar a política para a humanidade. Ele fala isso e aí é muito legal. Isso você está lendo o quadrinho, ele diz, quando você vira a página, por favor, quando você vira a página, né, não é meu dever, não é meu dever intervir política, não quero fazer isso, porém, ele vai pedir licença no Congresso, eu posso fazer, vocês me autorizam a fazer isso, né? E o Congresso fala, tudo bem, pode ser, né? Você pode fazer isso. Então aí a contradição, né? Ele não é o Superman, a gente tem histórias depois, futuramente, se eu não me engano, acho que de 2006, que ele recusa a cidadania americana, né? Acho que é de 2006 essa história, então veja, também depende, né? O Superman depende muito do autor, depende da época que a gente está falando, né? A obra, então, é escrita pelo Paul Dini, né? Que também fez os roteiros do Batman, série animada, né? Também fez da animação do Superman ali na década de 90, então roteiro do Paul Dini e desenhos do Alex Ross, que né, não tem como não olhar uma página e não saber que é do Alex Ross, né? Enfim, tá aí a contradição apontada, né? Próximo slide. E aí, o que eu quero assentar, né? Que durante o governo Clinton, você vai ter uma mudança na retórica dos Estados Unidos para justificar intervenções em outros países, né? Então, se você, durante o contexto da Guerra Fria, como que você justificava uma intervenção dos Estados Unidos? Você justificava pela contenção do comunismo. Então, eu vou intervir, eu vou apoiar eventuais ditaduras na América Latina para frear o comunismo, né? Essa era a desculpa. E aí, então, só que uma vez que a Guerra Fria não existe mais, a queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, não faria muito mais sentido. Então, você vai ter uma mudança na retórica para um discurso humanitário, de apelo global. Então, por que você vai intervir? Para garantir que os direitos humanos sejam garantidos naquele país. Essa é a desculpa, né? E aí tem até esse Peace, Prosperity and Democracy Act, que tenta passar ali no Congresso, a administração Clinton tenta passar, e aí, bom, o próprio nome do decreto já diz, paz, prosperidade e democracia. É a realização do paraíso na Terra, né? Paz, prosperidade e democracia. E aí, bom, como que a história apresenta, né? Então, a fome e a pobreza ele vai aparecer como problemas morais, né? E não resultado das ações humanas, não resultado de escolhas políticas ou de um sistema econômico. É um problema moral, né? E aí o Paul Dini é um roteirista muito hábil, ele faz essa assim, ele diz que nem toda é isso, mas a maioria é isso. Porque a solução que ele dá no final é moral, né? Ele fala alguma coisa, acho que no próximo slide tem. Infelizmente acho que não dá leitura, mas esse é o quadro que ele está dizendo, então, que a maioria, então, a causa seria moral, mas nem toda ela, né? Acho que infelizmente não dá leitura, mas tudo bem. Esse é o momento que ele pensa sobre isso. E esse é o final, né? Onde ele diz, então, que você resolveria isso com... deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir. Mas, enfim, ele diz que, então, se o problema no coração dos homens fosse resolvido, você, né, resolveria a questão da fome, resolveria a questão da pobreza, né? Ele tenta, mas já vou dar um spoiler aqui do final, ele tenta e não consegue,
Tanto é que tem nos quadrinheiros.com ali, tem um texto meu que eu falo, são 3 vezes que o Superman lutou contra a realidade e perdeu. Que é essa, quando ele luta contra a fome, quando ele luta contra na Guerra do Vietnã, que ele luta, ele ganha uma batalha, mas não resolve a guerra. E a terceira, não vou me lembrar, preciso depois, mas enfim, às vezes não funciona. Acessem lá, quadrinheiros.com, que tem a terceira vez. Bom, então a conversa é essa, algumas considerações finais, né? Então a história está alinhada com a retórica da intervenção dos Estados Unidos no período, né? E ao reduzir a fome e a pobreza a problemas morais, afasta então as soluções possíveis para esses problemas que fatalmente implicariam em mudanças políticas e mudanças estruturais no sistema capitalista. Basicamente é isso, né? Você desvia o foco, né, da atenção, né? Então, se não é um problema político, tá tudo bem, então, né, não é por aí. Se não é um problema político, se não é um problema econômico, não é assim que eu vou solucionar o problema, né? Então, nesse sentido, tá bem alinhado ali com a gente pode chamar de zeitgeist ali da época, né? Os presidentes americanos, eles dão muito atuada, né? E o Clinton dava muito essa atuada, tanto é que você tem 98, 99 ali, a Guerra do Kosovo, que os Estados Unidos entram pesadamente ali com a desculpa humanitária. Falando, não, a gente vai intervir para garantir aqui, né, um mínimo de condições para a população mesmo no meio da guerra. E assim você interfere, que é mais ou menos, né, o que o Superman faz. Ele mostra isso na HQ, né? Ele entra em vários países ali, alguns ele é bem acolhido, outros nem tanto, né? E acho que é isso, assim, esse é o contexto geral da obra, e para a gente ver, né, eu estava comentando com uma amiga minha que ele não era muito dos quadrinhos, mas estava comentando, né, a fala, ela falou, nossa, ela falou, nunca tinha parado para ver as coisas por esse ângulo, né, o quanto dá para, assim, então sim, a Superaventura é isso também, né, a gente pode ler ela de várias maneiras, e a minha leitura é uma leitura histórico-política da Superaventura e como a fome é tratada. Muito obrigado.